Bom dia, é sempre um prazer poder estar aqui encontrando os profissionais do mercado e tendo a oportunidade de conversar sobre a realidade do desenvolvimento do mercado. Portanto, eu agradeço o convite da ABTA para esse momento. Como nós já falamos ontem, é um momento extraordinariamente importante para todo o mercado de audiovisual no Brasil e, em particular, para todos os profissionais envolvidos com a televisão brasileira e com a televisão por assinatura em particular. Queria dizer a vocês, antes de entrar propriamente aqui na minha apresentação, que nós da agência procuramos atender o convite da ABTA e estar com uma presença expressiva aqui durante o Congresso e durante a feira, no sentido de poder oferecer o máximo de esclarecimentos ao conjunto dos agentes econômicos no processo de implementação da Lei 12.485. Então, o nosso stand está focado nisso. Nós fizemos um material que procura explicar em detalhes uma série de questões que estão contidas no regulamento. Temos vários quadros da nossa equipe, vários técnicos aqui, superintendentes, meus colegas de diretoria, Glauber Piva e Vera Zaverucha. Portanto, essa foi a maneira como a agência entendeu que devia responder ao convite da ABTA, portanto, marcando presença com força no Congresso como forma de auxiliar os agentes nesse momento que a gente sabe que é crucial, um momento que a gente sabe que todos vocês têm estado empenhados na reorganização dos seus processos para lidar com as obrigações que a Lei 12.485 trouxe, e nós entendemos que é a nossa maneira, que é a nossa forma de retribuir o empenho de cada profissional do mercado, de cada executivo, de cada empresa, no sentido de se organizar, e nós temos acompanhado o esforço de todo o setor nessa direção para o início do cumprimento das obrigações da Lei 12.485. Portanto, vários de vocês já tiveram essa oportunidade, eu só queria dizer a vocês como nós, da diretoria colegiada da Ancine, entendemos a nossa participação aqui no Congresso da ABTA. Bom, eu vou, claro, em algum momento, tratar da Lei 12.485, mas entendi que a contribuição, talvez, que a gente poderia dar aqui, é compartilhar com vocês como nós estamos enxergando o atual momento da televisão brasileira e que desafios a gente percebe nesse novo cenário. Ou seja, que questões nós deveríamos observar ou que nós, na Agência Nacional do Cinema, estamos observando e para as quais nós gostaríamos de colher impressões e percebemos como uma necessidade de posicionamento dos vários atores do setor. Portanto, vou por aí e haverá um outro momento com técnicos da agência em que se poderá haver um foco maior nas questões específicas dos regulamentos da Ancine. A televisão no mundo, hoje, é cada vez mais televisão paga. Na verdade, desde 2008, nós temos um cenário em que as receitas com assinatura passaram as receitas publicitárias como o principal meio de financiamento da televisão no mundo. E aqui, quando me refiro à televisão, estou me referindo à televisão de um modo geral, televisão aberta, televisão paga, procurando lidar com as três principais formas de financiamento da televisão no mundo, de acordo com o modelo de cada país: o financiamento por assinaturas, o financiamento pelo mercado publicitário, ou o financiamento via aporte direto do setor público ou via contribuições, impostos, como no caso do Reino Unido, que financiam a atividade da radiodifusão pública nesse país. Esse quadro, que é um quadro que já é assim desde 2008, ele vem crescentemente se afirmando como passando a ser, das assinaturas, da subscrição, a principal fonte de financiamento da televisão no mundo. Se prevê que em 2014, no mundo, as receitas advindas de assinatura serão 15% superiores às receitas advindas na publicidade na televisão. Essa nova realidade implica numa passagem do foco na publicidade para o foco no consumidor, com todas as consequências que isso tem.
O olhar central passa a ser o de como eu mobilizo a vontade de cada cidadão, a vontade do consumidor, para que ele venha aderir aos serviços. Isso implica em investimento em qualidade. Claro que também há investimento em qualidade quando a disputa se dá pelo mercado publicitário, porque, afinal de contas, o mercado publicitário é apenas um intermediário nessa relação entre a televisão e o consumidor e o cidadão, portanto, ele é apenas um mediador em consequência da relação que a televisão consegue ter diretamente com o cidadão, com o usuário. Mas aqui entram em cena questões novas no que diz respeito à programação e a forma de você mobilizar o espectador, o problema da qualidade do serviço que você entrega, da diversidade de programação que você entrega e do interesse que você consegue manter nesse movimento. A tendência dessa transformação, com a publicidade perdendo continuamente importância em frente às assinaturas, com o fato de que todas as maiores empresas do setor audiovisual no mundo, hoje, precisam estar necessariamente bem posicionadas no mercado de televisão por assinatura, seja como programadoras, sejam como empacotadoras, sejam como distribuidoras. Sem estar bem posicionado no mercado de televisão por assinatura, um grupo de comunicação perde força para lidar com as outras possibilidades postas, inclusive a possibilidade da televisão aberta. O mercado americano, o que acontece no mercado americano é um bom exemplo desse processo de transformação. E a entrada em cena do serviço do vídeo por demanda, ele acentua essa tendência, porque é um serviço que está sob o controle, em geral, diretamente das distribuidoras ou das programadoras, ou seja, opera pela chave do mercado de televisão por assinatura, ou pela chave da oferta dos serviços de banda larga. No Brasil, a nossa realidade ainda é uma realidade de uma televisão aberta que prevalece, que predomina e que é, na prática, sinônimo de televisão aberta, que é sinônimo de televisão. Mas até quando essa será a realidade do mercado audiovisual brasileiro? E aqui, o que nos importa nessa reflexão, ela é uma reflexão que tenta ser fria, objetiva, é uma questão de observação das tendências e dos movimentos, sobretudo diante da constatação de que a melhor forma de lidar com a realidade é observá-la e tirar lições dessa realidade observada para se perseguir aqueles objetivos que se tenha. Ou seja, na trajetória das atividades audiovisuais no Brasil, a gente sabe que a televisão aberta tem uma centralidade na vida nacional sobre a ótica de permitir o processo da integração do país, permitir a ampla comunicação no país, dar acesso ao conjunto da sociedade brasileira a informações, a entretenimento, a atividades educacionais, ou seja, jornalismo. Portanto, uma realidade que é uma realidade importante e é um ativo importante que o Brasil construiu ao longo do tempo. Portanto, observar o que o cenário nos apresenta é uma forma de procurar entender como lidar com a realidade que aí está implícita. É preciso também frisar que é no território da televisão aberta que se coloca a questão de que, onde o Brasil firmou um território que seria um território privativo, ou melhor, que é um território privativo das empresas brasileiras de comunicação, e num cenário de crescimento do mercado de televisão por assinatura, num cenário de expansão desse serviço e de eventual diluição da atenção e da audiência em torno do conjunto dos canais, não apenas os canais de TV aberta, mas o conjunto dos canais, entra em cena uma nova realidade, que é uma realidade de convivência, coabitação entre a ideia de um programador brasileiro e a ideia de um programador estrangeiro. Ou seja, grades de programação diferenciadas, com empresas de porte diferenciado operando, com escala diferenciada operando, com vocação, princípios e orientações diferenciadas operando. E o dado importante é que na realidade brasileira, na realidade do crescimento do nosso mercado, esse dado que todos estamos comemorando e que estamos reafirmando já nos últimos meses, essa é a tônica, mas aqui o Congresso da ABTA está sobre a égide dessa nova realidade. Nós chegamos a esse patamar de 21,8% de penetração do serviço de televisão por assinatura de domicílios com televisão no Brasil, e
as projeções trabalham com a perspectiva, é factível trabalhar com a perspectiva de termos cerca de 30 milhões de assinantes em 2017, mais de 50% de penetração do serviço dos domicílios com televisão no Brasil. As estimativas da ABTA projetam entre 35 a 45 milhões para o ano de 2017. Portanto, é mais do que factível a ideia de que nós chegaremos ao patamar de 50% de penetração do serviço. Quando essa realidade ocorrer, nós estaremos diante de um cenário onde o faturamento do mercado de televisão por assinatura terá superado de longe o faturamento do mercado de televisão aberta, congregando tanto verbas oriundas da assinatura como verbas oriundas da publicidade, sem falar nos colaterais, na entrega de serviços de banda larga e de outros serviços de telecomunicações, de vídeo por demanda e outros serviços de telecomunicações que virão juntos. Mas estaremos também diante de um cenário onde não apenas o faturamento terá crescido expressivamente, como terá sido diluída a audiência na televisão. Ainda que a gente saiba que nos dados que nós temos de hoje e no tipo de relação afetiva que o cidadão brasileiro estabeleceu com a qualidade da programação de televisão no Brasil, o foco do cidadão ainda está fortemente posto nos canais de televisão aberta, eu diria, menos por serem dentro do serviço de televisão por assinatura, menos por serem canais de televisão aberta e mais pela qualidade da programação e pelo caráter afetivo da programação que entrega, ou seja, por uma forte programação de conteúdo brasileiro e um conteúdo que tem uma relação com a sociedade brasileira já vincada. Esta realidade impõe que nós pensemos sobre ela e que nós procuremos nos perguntar quais são os desafios embutidos nessa transformação do cenário, quais são as questões que se apresentam diante de nós, que objetivos perseguir e que princípios devem navegar o pensamento do regulador, o pensamento do legislador, o pensamento dos agentes econômicos, ou seja, que objetivos a sociedade brasileira perseguirá neste novo cenário. Como dizia assim, a publicidade ainda é no Brasil a maior fonte de receita que financia a televisão, ou seja, se nós descontarmos as receitas oriundas dos serviços de banda larga das operadoras de TV paga, nós não temos ainda um cenário onde o mercado de televisão por assinatura fatura mais do que a televisão aberta. Mas ao observar a curva, nós sabemos que esse cenário está próximo. Ele já se apresenta no horizonte e, portanto, é preciso antecipar os movimentos pensando no que ele nos trará. Como mencionamos aqui, a TV aberta disputará progressivamente receitas publicitárias e atenção do consumidor, do espectador, com a TV paga e seus canais, mesmo os canais estrangeiros, cada vez mais abrasileirados, por assim dizer, seja pelo caminho da programação de conteúdos brasileiros, que nós acreditamos irá para além das obrigações. Nós entendemos, acreditamos que as programadoras perceberão as vantagens e as oportunidades embutidas de trabalhar com o conteúdo brasileiro para além das obrigações que a Lei 12.485 trouxe, mas também nos esforços de facilitação do acesso destes canais estrangeiros à sociedade, ao consumidor, ao cidadão, através de serviços de dublagem para além dos serviços de legendagem. Ou seja, visualizando, mirando esta realidade de crescimento da economia brasileira, mesmo em cenário de crise, e mirando esta realidade de uma política consistente de distribuição de renda que trabalha com a perspectiva de inclusão de parcelas cada vez maiores da sociedade brasileira. Portanto, aquele fenômeno que mencionava aqui o ministro Paulo Bernardo ontem, de um processo de migração das classes D e E para a classe C, e um processo de migração da classe C para a classe B, com uma transformação dos hábitos de consumo, onde o consumo cultural aparece no topo dos itens, claro, depois de superadas as questões de consumos básicos, eletroeletrônicos, coisas assim mais imediatas do problema da subsistência, da sobrevivência. Mas associados o consumo de serviços culturais e de serviços audiovisuais em particular, associado à ideia desta transição, ou seja, associado à ideia do novo status. Portanto, o processo de lidar com isso e de buscar a atenção desse cidadão é algo que estará em cena neste raciocínio que a gente desenvolve aqui, de que mesmo os canais estrangeiros trabalharão cada vez mais numa chave de abrasileiramento da sua programação. E no outro vetor, do vídeo por demanda, que terá um crescimento significativo, não apenas na oferta via as redes
dos operadores de televisão por assinatura, mas também terá um crescimento expressivo via venda de televisões conectadas, onde também já vai se apresentar com força e crescentemente estará ali disponível. Todos eles fenômenos vinculados à ideia da expansão da banda larga. Portanto, tal como acontece desde 2008 no mundo, as receitas com assinatura no Brasil suplantarão as receitas com publicidade como fonte de financiamento da televisão nos próximos anos. E, também em decorrência disso, crescerá a disputa pelo bolo publicitário entre os diversos atuantes na entrega de televisão. Porque, afinal de contas, é preciso lembrar que sobre a ótica do cidadão, sobre a ótica do consumidor, o que está sendo entregue é um serviço de televisão. Não importa se ele chega com essa marca que nós trabalhamos no mercado de televisão aberta, de televisão por assinatura, ou até mesmo de web TV, importa é que a televisão está ali, está disponível, e ele pode ter aquilo na sala da sua casa, num processo de fruição muito particular. Vou pegar o meu... Bom, a Lei 12.485 potencializou esse cenário. Retirando as barreiras regulatórias que impediam a entrada de certas empresas, a sinergia das empresas na oferta do serviço. Potencializou esse cenário, portanto, estimulando a competição entre distribuidores pela entrega do serviço, potencializando a presença do conteúdo brasileiro na grade de programação dos diversos canais das diversas programadoras, viabilizando ou potencializando aquelas empresas brasileiras que já se dedicavam ao trabalho de programar conteúdos brasileiros, encomendar e programar conteúdos brasileiros, portanto, estruturar canais brasileiros. Portanto, a Lei 12.485, ao transformar o marco regulatório, cria um cenário que potencializa este dado que já vinha em processo de afirmação, vide o fato de que bastou a aprovação da lei, ou melhor, que a lei aprovada potencializou, mesmo antes de entrar em pleno funcionamento, os vários comandos que ela traz, seja os comandos na esfera da Anatel, ou seja, as novas licenças de cabo, seja os comandos na esfera da Ancine, a Lei 12.485 já cumpriu um papel de acelerar o processo de expansão desse mercado que já vinha crescendo, mesmo antes da transformação do marco regulatório. No esforço de construção do regulamento da 12.485, esse regulamento, tanto na Anatel quanto na Ancine, levou em conta as contribuições do conjunto da sociedade civil e do conjunto dos agentes econômicos interessados. Fizemos um esforço consciente de procurar chegar mais perto do que eram as principais questões postas pela sociedade civil e pelos agentes econômicos e de procurar um equilíbrio entre o que é o fiel cumprimento dos objetivos que a lei traçou, dos princípios que ela fixou para o desenvolvimento e para a regulação desse mercado e a necessária transformação das práticas dos agentes econômicos, trazendo consigo a ideia de que é preciso ter paciência e aquilo que nós caracterizamos como uma transição suave do cenário anterior para o novo cenário. Quero compartilhar com vocês que essa é a convicção profunda da diretoria colegiada da Agência Nacional do Cinema. Essa é a convicção profunda dos nossos superintendentes e do nosso corpo técnico. Nosso caminho é um caminho de escuta, é um caminho de compartilhamento de responsabilidades, porque nós entendemos que a lei é responsabilidade de todos nós. Ela não é responsabilidade só nossa, reguladores, ela não é responsabilidade só do agente público. É nossa responsabilidade fazer com que dê certo, com que ela seja implementada e com que ela cumpra os objetivos de dinamizar esse mercado. E quero dizer que a tranquilidade que nós temos para lidar, como já estamos lidando com esse cenário deste modo, deriva de ter recolhido em vocês, nos vários encontros que nós tivemos ao longo do último ano, ter recolhido em vocês a percepção de que vocês estão empenhados nesse processo e estão trabalhando num novo momento, um momento que é o momento em que nós temos uma lei, temos que implementá-la e queremos fazê-lo do melhor modo. Daí que entendo que dilemas como o da qualidade dos canais brasileiros, dilemas como o da qualidade dos conteúdos brasileiros, são falsos dilemas.
Porque, como eu já disse mais de uma vez, eu confio na capacidade dos executivos das programadoras em selecionar, em escolher e recolher o melhor do conteúdo brasileiro à disposição. Porque acreditamos desde a agência na capacidade dos nossos produtores de oferecer o melhor do talento, da criatividade e da capacidade técnica dos brasileiros, que nós temos de prova, nós temos de sobra, e já provados pelo desempenho da nossa produção audiovisual nas mais diversas esferas, seja da publicidade, seja do cinema, seja a da televisão. E porque nós acreditamos na capacidade dos executivos das operadoras, das distribuidoras, em buscar o melhor dos canais brasileiros que estejam à disposição para o cumprimento das obrigações de carregamento de conteúdo brasileiro. Portanto, a questão da qualidade é um falso dilema, porque ele é um pressuposto. E ele é um pressuposto porque quem comanda a busca pela qualidade é o cidadão, é o consumidor na ponta. E que num cenário de maior competição nesse serviço, não está em questão derrubar a qualidade, sobretudo quando se trata de derrubar a qualidade do horário nobre do serviço de televisão por assinatura. Esta é a convicção da diretoria colegiada da Ancine, e isso é o que nós temos percebido na movimentação de todo o mercado. E sempre voltamos a esse ponto, o nosso cenário é bom, porque é bom o cenário do desenvolvimento econômico do país, com todas as dificuldades que se vive na cena econômica internacional. Ainda assim, nós vivemos no país um momento bom do desenvolvimento da economia brasileira, e é isso que permite também que o mercado de televisão por assinatura tenha crescido em patamares superiores ao crescimento da economia brasileira no último período, e que vai seguir crescendo em patamares superiores ao crescimento da economia brasileira ao longo dos próximos anos. E estamos falando de televisão por assinatura, mas estamos falando também do faturamento publicitário na televisão aberta, e estamos falando também dos serviços cinematográficos, da exibição cinematográfica. Portanto, estamos falando, em geral, do consumo de serviços audiovisuais como derivado desse crescimento da classe média do Brasil, como do surgimento desse grande mercado consumidor de massas no país. Está longe de se esgotar o potencial de crescimento da TV paga na classe C. É preciso também dizer que, dentro dessa realidade, o mercado brasileiro passa a ser, tem sido tratado por nós desde sempre, claro, o principal objetivo, porque é um forte mercado consumidor de massas que vai surgindo, porque tem potencial para ser ainda maior, porque será maior, mas é preciso ter presente de que, ainda que o Brasil e o mercado interno brasileiro seja o nosso grande objetivo e o grande ativo a trabalhar e a cuidar, é preciso também estar atento para ter no mercado brasileiro uma alavanca vigorosa para uma presença maior do conteúdo brasileiro e das empresas brasileiras de comunicação na cena internacional. Porque esta possibilidade está posta a partir do momento em que a ocupação do mercado interno e que o mercado interno passa a ter esta dimensão, porque ele passa a funcionar como uma alavanca vigorosa para essa possibilidade de uma presença na cena internacional. E aqui é preciso chamar a atenção de que o Brasil representa cerca de 45% das receitas com televisão da América Latina, quando somamos publicidade e assinatura. E essa tendência de crescimento, ela se acentua diante do horizonte da expansão do mercado de televisão por assinatura no Brasil. Portanto, é uma fronteira natural de expansão da atuação das programadoras brasileiras, da exportação do conteúdo brasileiro, é uma fronteira natural a circulação desses conteúdos e das nossas empresas na América do Sul, no território latino-americano. Até por um conjunto de identidades, a gente sempre trabalha destacando o que são as nossas diferenças em relação aos demais países latino-americanos, mas eu diria que a hora que se vive no mundo e a hora que se vive na realidade latino-americana é a hora de trabalhar quais são as proximidades, o que nos junta. E nós temos na música, nós temos na teledramaturgia, nós temos no gosto pelo futebol, nós temos um conjunto de características, um conjunto de marcas que mais nos aproximam dos mercados latino-americanos do que nos afastam. Portanto, isso também
é um elemento crucial no processo no que a gente observa da cena e uma atenção que os agentes econômicos, sobretudo os brasileiros, deveriam ter com relação a esse cenário. Na nossa percepção, o mercado nacional é, portanto, uma alavanca para a produção e programação de conteúdos nacionais. E que nós temos, nesta realidade de expansão do nosso mercado, duas grandes esferas de oportunidade. Uma é que o Brasil continuará sendo um bom mercado e uma grande oportunidade para todas as empresas programadoras estrangeiras que queiram vir compartilhar do bom momento que a economia brasileira vive. Porque o Brasil deseja ter a diversidade de conteúdo oferecida por todo o mundo. Porque nós queremos mais e mais dessa produção que se produz em todos os cantos do mundo. Portanto, nós temos aqui uma extraordinária oportunidade e, portanto, continuamos a ser um território propício para a atuação das empresas de programação estrangeiras. E dentro desses canais estrangeiros, na medida em que se alavanca a presença do conteúdo brasileiro, aí também se amplia um processo de colaboração e de contribuição no sentido de afirmação desse grande centro produtor de conteúdos audiovisuais que nós almejamos que o Brasil se converta. Portanto, esse horizonte é um horizonte que está diante de nós. E temos aqui um elemento crucial, e aqui nós entendemos que é o passo, que é o elemento novo que precisa surgir com força, que é trabalhar com mais afinco a ideia de mais conteúdos brasileiros e mais canais brasileiros em circulação no mercado internacional. Tendo a ousadia de trabalhar com a ideia da segmentação, tendo a ousadia de trabalhar para além do que já é um território comum, um território tradicional das entregas de serviço de televisão por assinatura, que é o território dos canais étnicos. Ou seja, o Brasil, a seu modo, já colocou à disposição canais para ocupar esse nicho em outros territórios. Mas eu diria que o passo que transforma a realidade é o trabalhar com a lógica da programação segmentada, é o trabalhar com a lógica de ativar o conjunto das potencialidades da indústria de produção de conteúdos audiovisuais com os diversos formatos que ele trabalha. Nessa cena, e a partir desta realidade que se vislumbra, qual é o papel dos grupos de comunicação de âmbito nacional no novo cenário? Qual será a fatia das receitas geradas pelo mercado de TV paga no Brasil que será apropriada pelas empresas programadoras brasileiras? Como elas se posicionarão diante disso? Como os grandes grupos de comunicação brasileiro, as empresas de televisão aberta, se posicionarão para aproveitar estas oportunidades e manter a perspectiva de fortalecimento nesse cenário, porque o fortalecimento delas nesse cenário implica, sobre a ótica do regulador, em manter um cenário de competição e manter um cenário de perspectivas para o desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro, num cenário de competição, portanto, num cenário de uma economia mais saudável, desde o nosso ponto de vista. Para vocês terem uma ideia de grandezas, em 2011, as remessas decorrentes de licenciamento de canais internacionais por empacotadoras brasileiras superaram o equivalente a R$1 bilhão. Em 2017, trabalhando com as estimativas da ABTA, um cenário base de 35 milhões de assinantes para 2017, essas remessas poderão assumir um patamar equivalente a mais de R$3 bilhões. Portanto, o que está em questão são ativos desta ordem e que, portanto, exigem uma atenção e exigem, portanto, que as estratégias dos diversos agentes econômicos levem em conta essa realidade em transformação. A pergunta que nós nos fazemos é quantos grupos brasileiros de comunicação estão bem posicionados para se apropriar das receitas decorrentes do crescimento do mercado nacional de TV paga? E quantos desses grupos estão bem posicionados para se posicionar no mercado internacional a partir do mercado brasileiro? Ao mesmo tempo, é preciso pensar no modelo de televisão aberta que a gente construiu. Neste modelo em que nós temos os grupos de comunicação nacionais e as emissoras nacionais, mas onde também temos, num modelo que é rico, num modelo que assegurou alguma diversidade,
a ideia dos grupos regionais de comunicação e mesmo daquelas empresas brasileiras que desejam entrar nesse mercado, seja ele o de televisão aberta, seja ele o de televisão por assinatura, ou seja, no mercado de televisão. E ao olhar isso, aqui também há um desafio importante. Um desafio importante que também, por sua vez, encontrou na Lei 12.485 uma ferramenta, um estímulo para acontecer, na medida em que a lei disse que deveria haver um olhar regional na aplicação dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Portanto, a lei também trouxe uma preocupação para um mercado onde as pessoas diziam: não, essa questão regional na televisão por assinatura não pode ser tratada, porque a lógica da televisão por assinatura é outra. Mas o legislador entendeu que não devia ser assim e que devia, em algum grau, nas políticas de estímulo, não na política de obrigações, mas nas políticas de estímulo, deveria haver um esforço consciente da política pública em alavancar a presença dos outros polos, dos outros centros de produção cultural e artística brasileira. Portanto, a ideia de que a diversidade cultural brasileira deveria se expressar plenamente dentro dessa realidade de afirmação da produção audiovisual nacional. Portanto, os grupos regionais de comunicação que se consolidaram com foco na estrutura piramidal de afiliação da TV aberta, onde a repartição das receitas publicitárias é a base dessa estrutura de afiliação, e onde as cabeças de rede nacionais é quem oferece a maior parte da programação e é responsável pela geração da parte mais relevante das receitas, esta realidade, como os grupos regionais se posicionarão num novo cenário de perda relativa da importância da publicidade e de diluição da presença, da quase onipresença da televisão aberta no Brasil. Quero dizer com isso que entendo que é também um ativo do país os grupos regionais de comunicação que o nosso modelo de televisão aberta construiu ao longo da nossa trajetória de mais de 50 anos de televisão no Brasil. E que, portanto, também nos é relevante que essas empresas, que esses grupos de comunicação estejam ativamente pensando sobre o seu futuro nesta realidade em transformação da televisão no Brasil. E aqui nós detectamos um movimento que, se por um lado nos entusiasma, por outro lado nos preocupa. Há uma grande quantidade de programadoras procurando registrar canais brasileiros de espaço qualificado de 12 horas e independentes. Nós nos perguntamos, a partir da observação da realidade do mercado, a partir da observação da grade de programação que está no ar, quantos são, de fato, canais brasileiros de espaço qualificado de 12 horas de produção independente? Quantos se estabelecerão? Quantos efetivamente entregam produção brasileira, produção independente brasileira de qualidade ao cidadão? Portanto, algo que nos entusiasma, que é a ideia de chegada de novos grupos programadores, de novos entrantes, ao mesmo tempo nos preocupa, porque nós observamos a realidade e dizemos: bom, não são tantos assim. E nos surpreende quando surge em cena um conjunto de canais que se declaram desse modo e que, ao observar, porque lembrem vocês que a instrução normativa da Ancine disciplina como autodeclaratório, faz parte de uma relação de confiança que o regulador estabeleceu com o mercado. Uma relação que está fundada na realidade, na prática cotidiana, no que se observa, no que é aferível. E quero dizer a vocês que a agência irá aferir com o máximo rigor, aqueles canais brasileiros de espaço qualificado que almejam ser canais brasileiros de espaço qualificado, ou que se declaram ser, porque essa é que é a questão, que se declaram ser canais brasileiros de espaço qualificado com 12 horas de produção independente, e nós entendemos, de qualidade, no ar, de interesse do espectador. E acreditamos que ao agir assim, ao agir com esse rigor, a agência estará agindo em defesa dos interesses do cidadão, estará agindo na defesa dos interesses do mercado, dos programadores, dos empacotadores, estará agindo no interesse da preservação dos princípios
que a Lei 12.485 fixou e não trabalhando numa realidade formal. O papel não é a questão que nos move. O que nos move é a realidade, é a qualidade do serviço prestado, é a entrega que se faz ao cidadão. E nisso, nós, na Agência Nacional do Cinema, e eu diria, os reguladores em geral no Brasil, não só na Ancine, mas na Anatel, na ANP, na ANS, na ANAC, a tendência entre os reguladores hoje no Brasil é observar cada vez mais como pulsa a realidade, como pulsa o mercado, como pulsa as demandas da sociedade brasileira e lidar com elas. Portanto, esse é um elemento que eu gostaria também de compartilhar com vocês nessa cena. Nós, portanto, para concluir, meus amigos, a minha participação aqui nesse momento, entendemos que neste cenário em que o mercado cresce rapidamente, há espaço, muito espaço, para mais programadoras brasileiras e para o fortalecimento das programadoras brasileiras existentes, dos grupos de comunicação existentes. O Fundo do Audiovisual, ele atuará como uma alavanca para fortalecer a produção audiovisual nacional e as programadoras brasileiras. Nós teremos um projeto, um programa de desenvolvimento do setor audiovisual que lidará com o conjunto dos aspectos necessários ao desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro. Isso significa investimento em dramaturgia, isso significa investimento em qualificação de profissionais, isso significa em estimular o surgimento de novos polos de produção, isso significa oferecer crédito às empresas para cumprir objetivos de expansão e de fortalecimento, isso significa investir em mais produção de séries, de filmes, de produção de alto valor agregado, isso significa investir na expansão das produtoras e programadoras brasileiras. Os recursos recolhidos pela Lei 12.485 serão canalizados para cumprir fielmente os princípios que a Lei 12.485 trouxe consigo. Nós atuaremos como reguladores com extrema atenção aos princípios da Lei 12.485. Faremos acompanhamento da sua implementação, o acompanhamento do desenvolvimento do mercado e o acompanhamento das práticas cotidianas do conjunto dos agentes. Sempre e em qualquer caso de dúvida, e elas surgem entre vocês, surgem entre nós, haverão conversas, haverão momentos para ajustar os passos. Isso não é uma ciência exata, esse é um processo em colaboração com a sociedade brasileira. Nós iremos retornar sempre aos princípios que a Lei 12.485 fixou, porque as leis fixam princípios para orientar nos casos de dúvida sobre como lidar com as questões da sua implementação. E quero concluir dizendo a vocês que nós teremos muita atenção à competição nas atividades sob regulação da Ancine. Estaremos atentos à competição entre programadores, estaremos atentos à competição em empacotadores. Sabemos que é da relação entre empacotadores e programadores que surgem os principais desafios para a ideia da competição nesse mercado. E, portanto, estaremos muito atentos e colaborando ativamente com a Anatel e com o CAD na criação ou no estímulo a esse cenário de competição, a esse cenário de concorrência intensa dentro do setor. E que nos guiaremos pela ideia, como eu já disse aqui, da cautela em qualquer gesto e qualquer ato regulatório da agência. Nos guiaremos pela confiança, mas saberemos e estaremos atentos também para reagir com rapidez aos momentos eventuais em que o desenvolvimento das questões e as práticas dos agentes econômicos exijam uma atuação rápida nossa, uma resposta rápida e uma adequação rápida dos regulamentos e dos condicionantes estabelecidos para o cotidiano. E quero compartilhar com vocês que o outro elemento que nos guiará com igual força que os princípios é o foco no interesse do cidadão, do qual nós sabemos nós não somos o único, nem sequer o principal intérprete, mas que nós
desenvolveremos crescentemente a sensibilidade da agência para lidar com essas questões e procurar atuar também como aquele que, em última instância, neste mercado, em colaboração com a Anatel, é o guardião dos interesses do consumidor, é o guardião dos interesses do cidadão, porque, em última instância, é o guardião dos interesses da sociedade brasileira, a que todos nós, cada um de nós aqui nessa sala e aqueles que aqui não estão, somos parte. Obrigado.